Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, e no episódio de hoje nós vamos falar com um cara que já fugiu 14 vezes desse agendamento. Daqui a pouco eu conto um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de cair de cabeça no episódio, eu queria deixar um recado rápido para você que está acompanhando a gente. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, enfim, pelo seu agregador favorito, tenho um convite. Lá no YouTube nós temos o recém-lançado canal de cortes. É isso aí. Entra lá no YouTube, MSPcast Cortes. Nós estamos colocando todos os melhores momentos e muitas novidades para vocês. Além disso, no Instagram, no @MSPcast, também tem muito conteúdo bom. E se você está me vendo, está assistindo por vídeo, o convite é justamente o contrário. Segue a gente lá no seu agregador de podcasts favorito. Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, já falei, são vários outros. Só seguir. Beleza? Recado dado. Vamos lá, vamos começar o nosso episódio e hoje eu tenho o prazer de falar com o João Carlos Nogueira Guiral. Muito mais fácil chamar só de Guiral, né? É mais fácil, né? O pessoal nem sabe que é o João Carlos, né? Então tá tudo bem. Se ligar lá na empresa e falar, quero falar com o João Carlos, acho que não conseguem transferir. Nem existe Disso, cara. Tem um pacote aqui pro tal de João Carlos, eu vou devolver, ninguém sabe quem é, pô. O Guiral, ele é um assíduo participante do BNI, depois eu quero que você fale disso, por favor, Guiral. Descobri aqui que você gosta muito de Star Wars, tanto quanto muitos de nós aqui na AD. Star Wars eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, porque acho que através desse filme, quando eu tinha por volta de 9 anos de idade, eu entendi um pouco o que seria a ficção científica, o que poderia ser toda essa parte de tecnológica do mundo, né? Então, eu falo que Star Trek e Star Wars são as duas coisas que eu acho que me levaram para esse outro lado da força. Isso é muito legal. Muito, muito bom, muito bom. Além de empresário e amante de Star Wars, você é pai de um, quase de dois. Um Confuso e meio. isso. A gente raptou né, na realidade dos pais, entre aspas, né? Vamos lá, o João Marcos é meu filho, junto com a Aldilene. O João Marcos está fazendo agora 30 anos, quase já. E o Renan, eu falo que o pai dele e eu, por coincidência também chama João Carlos, né? Ficamos grávidos juntos, né? E aí o João Marcos, como filho único, precisava de uma companhia. E o Renan, com um irmão com mais de 10 anos, ficou uma relação meio distante, né? 10 aninhos é uma coisa meio distante. E aí os dois cresceram juntos, um na casa do outro. E aí, aos 15 anos, o Renan falou que ia montar micro numa lojinha. Eu falei, vai nada, filho. Você vai ficar embaixo da minha asa. E tá aí comigo quase há 15 anos já, meu braço direito, esquerdo. Enche o saco dele todo dia, graças a Deus. Inclusive, um enorme abraço pro Renan, que é uma pessoa excepcional. Está nos assistindo aí, um grande abraço. Tive a oportunidade de conhecer melhor ele na última Empower que a gente foi, em Las Vegas, e é uma pessoa incrível. Se você ainda não conhece essa joia rara, faça o favor de conhecê-lo, que é uma pessoa muito nota 10. Sou suspeito para falar. Muito bom, muito bom. E eu falei da agenda cheia, mas é verdade, né? A gente já falou que ia marcar, desmarcou, remarcou. Mas é aquela coisa, a gente fala. Metade das vezes a culpa é minha, mas eu não vou admitir. Não tem problema. Acho que a culpa é nossa, né? A gente tem as nossas agendas meio que atribuladas, mas a gente sempre tem que dar o espaço para poder compartilhar aquilo que a gente aprende, aquilo que as pessoas trazem para a gente, né? Na verdade, o conhecimento nosso é para ser compartilhado, não é para ser guardado. Então, a gente tem que dividir as nossas histórias, porque é assim, através delas que a gente aprende. Espetacular. Muito bom. Muito bom. Acho que o pessoal, depois disso, ficou mais empolgado ainda para acompanhar o episódio até o fim, não tenho dúvida. Eu, inclusive, porque eu acho que do Guiral, eu acho que é uma das poucas histórias que eu não sei completa. De alguns outros MSPs, a gente já tinha um pouquinho de conhecimento do Guiral, eu não sei muita coisa, então também tô na ansiedade aqui para saber de onde ele veio e para onde ele vai. E antes da gente saber mais do Guiral, pode ser que alguém que esteja ouvindo ou assistindo agora ainda não te conheça, Bruno. É verdade. Eu preciso muito te apresentar. Isso é muito importante, porque o Bruno, além de gerente do nosso CS, gerente de todo o nosso departamento de atendimento ao cliente, ele também é halterofilista. Olha o tamanho do rapaz. Foi muito generoso da sua parte, agradeço. Né? Tá crescendo a cada dia. Acho que ele é pai de pet também. Então, eu acho que ele fica fazendo exercícios com o cachorrinho a noite inteira. Não tem outra explicação. À noite eu não diria, mas às 5 da manhã eu saio pra correr com ele. Então, ele já me acompanha nos exercícios aí. Eu e o Luiz, a gente pratica um outro tipo de esporte, que é o halterografismo. Que é muito melhor. É muito Levantamento de copo, eu adoro também, viu? Muito bom. Nutre, né? É bom que nutre. Né? E hidrata, né?
Ajuda a manter a forma redonda. Muito bom, muito bom. Esse é mais um episódio dessa série, A Jornada de um MSP. Eu gosto muito dessa série porque a gente conseguiu conversar com figuras incríveis, né? Você estava falando de alguns que você já conhece a história e tal. E acho que a maioria do pessoal que acompanha o MSPcast não conhecia a história desses caras, né? E a gente conversou com figuras de todos os tamanhos possíveis, de empresas de uma pessoa só, Todas as origens empresas possíveis. gigantes de vários lugares do Brasil. É muito legal, eu gosto muito dessa série. E já reforço aqui a gratidão que eu tô sentindo de ter você aqui, Guirao, porque é realmente muito bacana a história da Blocktime, a sua história é muito interessante e eu acho que o pessoal vai gostar e com certeza vai aprender alguma coisa com essa nossa conversa de hoje, com esse nosso papo de hoje. Também um dos parceiros mais antigos que a gente tem, né? Sim. Vocês começaram a usar o... Na época era GF Max, né? Sim. Era o Max RMM. Max RMM. Nós GFI ficou até 2014, foi isso? Por aí, 14 ou 15, acho. E aí depois virou Logic Now. Logic Now. Nossos dinossauros, hein? Daí Poucos sabem do que a gente tá falando. Aí SolarWinds e Enable. Isso aí. É isso aí, é isso aí. A gente já tá chegando quase a 10 anos de 10 anos, estrada quase aqui. 10 anos já. Muito 10 bom, anos. muito bom. Eu tenho o e-mail, eu mandei outro dia pro Rodrigo o e-mail, o primeiro contato. Da prospecção. O primeiro contato imediato. Quem que te prospectou na época? Foi ele mesmo. O próprio Rodrigo? O Rodrigo. Rodrigo era SDR, era Não, Closer, era era tudo. CS, suporte, implementador, ele era tudo, né? Muito bom. E corria o Zetec do lado ainda, né? Verdade, ele ainda tinha a empresa dele na época, né? A gente conversou bastante e a gente começou os testes e aí depois efetivamente a gente tomou algumas decisões aí. Mais pra frente eu conto. Muito bom, muito bom. Não vai ficar muito spoiler. Não, mas já começa contando, antes da gente chegar, então, como é que você conheceu a gente, como é que você montou a tua empresa? Qual que é a tua origem? Você não nasceu empresário. Não, olha, diria que quase lá, né? Se eu for buscar na história, eu já vendi livro por correspondência na Praça Benedito Calixto. Essa acho que foi a minha primeira aventura. Como é que se vende livro por correspondência? Você tinha um catálogo na mão, você abordava as pessoas, tinha 14, É tipo vender assinatura de revista? Mais ou menos isso. Círculo do Livro, essas coisas lá, meio pré-históricas. Nossa, já era livro como serviço, já era uma coisa por assinatura. Delivery. Incrível. Então a gente levava lá foi acho que a primeira vez que eu comecei a pensar em vender alguma coisa, né? E a partir dali, né, eu sempre tive pessoas à minha volta que tinham comércio, que eram autônomos, que eram pessoas profissionais liberais. Então você vê a pessoa desenvolvendo as suas habilidades, né? Desenvolvendo alguma coisa nesse sentido. Coisas que ninguém sabe do Guirao, eu já vendi camiseta de surf em consignação, né? Afinal de contas, precisava pagar a faculdade, cara. Então a gente fazia qualquer negócio. Que da hora. Né? Tinha que completar a renda. Então, levava as camisetas de surf. E nasceu em berço de ouro aqui. Levava as camisetas de surf para vender na faculdade, para vender no banco para os amigos. Né? A minha carreira começa no Bradesco. Eu comecei no Bradesco como boy. Um ano depois eu estava como escriturário. E ali eu já começava a fazer meus cursos de Basic da vida, COBOL, tudo que você podia imaginar. Era devorador de revista, como sou até hoje, né? E naquela época você tinha que pegar a revista importada, você tinha que ir numa banca de jornal que existe até hoje na esquina da Avenida Europa com a Rua Groenlândia. Em São Paulo. Em São Paulo, né? E aí você comprava aquelas revistas que eram mais um catálogo de vendas do que uma revista em si, né? De matéria tinha muito pouca coisa. Mas é ali que a gente aprendia. Como é que você tinha uma defasagem, né, histórica entre o que acontecia no Brasil e o que acontecia no mundo lá fora. Você tinha 2 ou 3 anos, às vezes. Que época isso? Em que ano? Nós estamos falando de 86. Indelicada essa pergunta, né? Entrega idade. Nada, 86, 84, 80. No final da década de 90, era mais ou menos isso, quando o PC começou a chegar no Brasil. Então. Ok, entre 80 e 90. Isso. Aí eu fui para. Com esse conhecimento, eu prestei um concurso interno dentro do banco. Eu estava no 3º semestre da faculdade. E aqueles que você dá um chute, né? Você fala assim, o não está garantido, então vamos embora. Vamos tentar, né? E era um concurso para a área de mercado de capitais. Não tinha nada a ver com TI. Aí eu falei, tá bom, vamos ver o que acontece, né? Precisava lá ser estudante de administração, economia, ter conhecimento das coisas, né? Do funcionamento do banco.
Não, eu tenho, vamos embora. Né? Coloquei meu currículo lá. Me chamaram para fazer a prova. Já é alguma coisa, né? E aí é aquelas coisas que as estrelas conspiram, né? Era uma prova de contabilidade, eu tinha feito prova de contabilidade no dia anterior. Já estava tudo fresco na cabeça. Então, tava tudo ali fresco, né? Fiz a prova, entreguei a prova, 10 minutos depois veio a gerente. Você cursava administração, é isso? Cursava administração. Okay. Veio a gerente, né? Que era, no caso, hoje, é uma das diretoras do Bradesco, né? Do Conselho de Administração do Bradesco, que é Denise Paula Pavarini. E aí ela fez a entrevista comigo e falou assim, você pode te perguntar uma coisa? Pode, claro. Você conhece alguém no banco? Eu falei assim, não, conheço o pessoal, mas por quê? Alguém te passou a prova? Mais ou menos isso, né? Alguém te passou essa prova? Não, primeira vez que eu vejo. Não, por quê? É porque você gabaritou a prova. E aí a gente estranha, porque até agora ninguém tinha feito isso. Eu falei, olha, por sorte ou não, ontem eu fiz prova de contabilidade. Então, todo o conteúdo para mim está muito fresco. Né? Então, para mim, foi muito tranquilo fazer aquela prova. E aí ela pediu para fazer uma entrevista com a diretoria do banco. Né? E eu sempre aprendi com minhas tias, com minha família, né? que é o alicerce nosso, que não existem cargos, existem pessoas. Né? Não existem funções. A gente sempre lida com pessoas. Então, se você tem o respeito e a educação pelas pessoas, você não precisa se preocupar com hierarquia. Você vai tratar as pessoas bem de qualquer forma. Então, eu tenho sempre esse princípio. Né? Eu sempre estou lidando com pessoas. Né? Vou dar o respeito, vou tratar com o cargo ou aquilo que a pessoa, aquela função, aquele cargo que ela exerce merece, mas nunca vou deixar de tratar ela como uma pessoa. Né? E eu fiz entrevistas com o Roger Engelli, eu fiz entrevistas com outros diretores do banco, e na época o Roger era um dos diretores mais novos do banco, executivos do banco mais novos. Ele não tinha 40 anos, se não me engano. E ele tinha acabado de chegar dos Estados Unidos com Você com 20 e poucos. Eu estava com 19 para 20. Bem novo. E aí o Roger conversando comigo, ele falou, olha, eu cheguei dos Estados Unidos agora, eu trouxe essa calculadora aqui, Cássio, que não era calculadora, né? Daí aquelas agendas, os primórdios de uma agenda com 2K, né? Que era o que tinha de memória, 2K, né? Hoje a gente reclama de que era a agendinha eletrônica, daquela que abre e fecha. Parecia um laptop, né? Se você pensar no formato. Exatamente. Aí ele falou, nossa, meu sonho era ter um negócio daqui. Eu tive, assim, tava com uma daquela, depois a gente vai progredindo, né? Passei pro Palm, né? Nossa, Palm. Essas coisas todas. Aí ele falou, olha, acho que agora, não sei como é que manipula isso daqui. Daqui, deixa eu dar uma olhada com você. E, né, peguei a agenda lá, e olha, você apertar aqui, faz isso daqui. Em 10 minutos eu estava passando para ele. Hoje, né, como depois que você atinge um certo nível de maturidade, você passa a entender que didaticamente ele estava me testando. Para saber como é que eu tratava, como é que eu fazia um desafio novo, né? Desafio dos conhecimentos, como é que eu transmitia isso para as pessoas, né? E ali eu acredito que eu tenha conquistado, né, o meu lugar, mesmo sendo a pessoa mais nova a ser contratada no banco daquela área. Então fui para o Banco de Bradesco de Investimentos, onde a minha responsabilidade foi ser um analista de mercado de capitais, operar a bolsa, fazer todas as análises junto com os demais analistas para a gente fazer os estudos de compra e venda de ações do banco, nas carteiras do banco, e ao mesmo tempo a minha responsabilidade era automatizar todo o departamento. Só que nós estamos falando de 86, 87. Então o que você tinha? Você tinha o PC começando a surgir no mundo, né, na vida das pessoas. O banco era um investidor, né, dessa parte, que ele tinha um braço na CID Informática. Então, os primeiros computadores nossos foram na CID. Mesma lógica do Itaú, Itautec. Mas é a mesma coisa. Cada banco investiu na sua... O Banco do Brasil tinha Eles já sabiam que tecnologia ia ser o futuro bancário. Os bancos sempre foram tecnológicos, né? Eu na época que eu trabalhei em agência, por ser metido, entre aspas, né, por se conhecer um pouco mais de tecnologia que os outros e gostar dessas coisas, eu só não fui moça Bradesco, mas eu fui moço Bradesco, entre aspas, né? Por quê? Porque uma das primeiras ATMs que foram instaladas em São Paulo, né, que era aqueles caixas eletrônicos que ficavam fora da agência, né, foi na Praça Benedito Calixto.
E ali eu fui fazer os treinamentos do banco para poder ajudar as pessoas a usar o cartão magnético, que era uma coisa Era nova, muito novo. né? Senha, cartão magnético, sacar dinheiro, né? Antes da gente começar a gravação, a gente estava falando de Apple Wallet, né? Não existia? Não, mas o Bradesco foi um dos precursores. Cartão era uma novidade, né? O Bradesco foi um dos precursores a fazer isso. Treinar lojista em shopping para aceitar os cartões, né? Porque na época era a única forma. Com negocinho de carbono? Não. Aí já era o Bradesco digital. Instantâneo. Eram as primeiras transações do Bradesco Instantâneo, okay. Fazendo saque direto na conta do cliente. Uau. Então era algo revolucionário para a época, né? E o banco sempre foi, né, nessa vanguarda de buscar automação, buscar tecnologia e aproximar a tecnologia da vida das pessoas. Então tem cenas muito engraçadas de as senhoras com mais idade perguntando quando que a mocinha ia sair de dentro da casinha para falar com ela, né? Então era o primeiro contato, vamos dizer assim, de massa com tecnologia, né? Das pessoas começando a ter contato com tecnologia. E aí, saí do banco, e aí eu fui para uma empresa chamada CHS, que eu ia dar treinamento dentro da COFAP. Então, o treinamento entra na minha vida em 89, quando eu fui para a COFAP assumir, né, a função de fazer treinamento e implantar os microcomputadores por toda a fábrica da COFAP lá em Mauá. Treinar o usuário. Treinar usuários. Então, ensinar o usuário a dar comandos no MS-DOS, né, que era o que tinha para a época. Usar o primeiro foi o WordStar, logo depois o Word assumiu a posição, né, e uma ferramenta que a gente utilizava que chamava Framework. Era tipo um Office, um Office da vida, tá, onde você tinha todas as aplicações dentro dele. Tá? Mas era proprietário, era do mesmo grupo que tinha o DBase, Ashton Tate. Eram os dois que conjugavam essa ferramenta juntos. E, para minha surpresa, quando eu cheguei lá, desceu um cara assim, veio me receber, ele falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei assim, eu vou ser o novo instrutor. Ele falou assim, então você vai me substituir. Era o cara que tinha me dado o treinamento. Putz, que droga. Então, aquelas coisas que você fala assim, as conspirações acontecem, né? Então, eu estava substituindo a pessoa exatamente que tinha me dado o treinamento, né? Então, foi uma conversa muito mais tranquila, porque dentro de treinamento eu vou para me divertir, né? Eu vou para aprender para me divertir, eu não vou ficar fazendo coisas sérias. E aí, eu tinha que abrir uma empresa, eu tinha que ser minha PJ. Então, o meu CNPJ, ele data de 89. Entendi. Né? E aí começa Seria o que hoje é feito com um MEI? Não, na época já era uma empresa mesmo. Não, digo a lógica de contratação, como uma lógica de contratação, que é o que a gente faz hoje com o PJ. O cara vira MEI, depois... Só que ali eu já vi uma oportunidade, né? Não só de fazer, de administrar e dar esses treinamentos, fazer por essa empresa, mas ao mesmo tempo, vamos fazer bico. Já que você é uma empresa... Já que eu sou uma empresa agora, né? Vamos embora, né? Vamos tocar o barco. E aí, a minha carreira ela começa a se desenvolver no paralelo. No paralelo em que sentido? Já que você está dando treinamento, o mercado está crescendo, você está se desenvolvendo, por que não dar treinamento para as pessoas? Por que não ajudar as pessoas a comprar o seu primeiro computador nesse sentido? Então, a gente começa a desenvolver uma carreira aí no paralelo. Passei para uma empresa chamada Hiroshima, e foi aí que eu falo que eu ganhei um dos maiores presentes da minha vida, que foi a amizade do João Carlos Casola. É o meu irmão, hoje eu falo que é o meu irmão, pai do Renan. É o pai do Renan. A gente ficou juntos, né? Trabalhamos juntos aí. Se a gente for contar aqui no que a gente trabalhou, ele vai me bater depois, mas ele me apresentou o primeiro disquete de 8 polegadas na minha vida e o que era uma disqueteira. Você já ouviu falar em disqueteira na sua vida? Já. Nunca usei. Eu também, eu usei. Eu acho que eu já conversei com tanto dinossauro da tecnologia aqui. Não, eu usei a disqueteira. Você fazer digitação numa tela minúscula verde de 128 caracteres, aquilo é um crime, cara. Aquilo era um verdadeiro crime, mas era o que tinha para a ocasião. E aí a gente fez a mudança lá do Ediza que eles tinham lá para um AS400, que foi o que a empresa comprou. A gente foi transformar todos os dados... Quem fabricava? O AS400, IBM. E aí o Ediza era da HP. Era a Ediza HP, né? A HP depois comprou. Então a gente fez toda a transmissão desses dados de um lado para o outro, né? Fazendo milagre, né? Que era converter
ASCII para EBCDIC, ou EBCDIC para ASCII, porque as coisas não se falavam, cabos com adaptadores 1000, porque você tinha que Porque fazer... não tinha nada universal, né? Nada. Então, foi um trabalho muito gostoso de fazer pelas aventuras que a gente teve que fazer por aí. E aí, como eles optaram pelo AS400, não tinha muito espaço para mim, que queria desenvolver rede, Novell, Microsoft e tudo mais. Eu falei, não dá para ficar aqui, não. E numa das inúmeras palestras que eu ia assistir, encontrei o meu ex-chefe da COFAP, que eu falo que foi o cara que me ensinou a trabalhar e a ouvir as pessoas, né? Felício Sacucci foi a pessoa que é meu amigo, a gente se fala, tem muitos amigos que eu tirei da COFAP, Celso Ferro, um monte de gente que me ensinou a trabalhar. A trabalhar em que sentido? A olhar para as pessoas. A gente trabalha com máquina, né? Mas se a gente não souber ouvir as pessoas, se a gente não souber entender as necessidades das pessoas, a gente vai automatizar coisas erradas. Né? Então, esse é o grande desafio que nós, enquanto tecnológicos, técnicos, tecnólogos, né? A gente ama esse negócio de chamar tecnologia, a gente às vezes tem que esquecer da tecnologia e olhar para as pessoas. Né? Acho que isso eu vou repetir várias vezes. Né? E aí ele falou, olha, eu estou montando um time de 29 analistas no SESI. Você não quer participar da seleção? Eu falei, opa, estou dentro. Né? E aí eu fui para o SESI fazer o processo, passei, eu lembro até hoje que também era um dos mais novos de novo, né? Estava com 25 anos, eu ainda não tinha casado, ia casar, assim, aquelas coisas, você casa, muda de emprego, fiz tudo ao mesmo tempo. Né? E eu lembro que eu fui fazer entrevista, passei na prova, me passaram no psicotécnico, falei, nossa, não sei como, mas tudo bem, a gente não vai discutir essas coisas, né? Não só aceita. Aceita que é melhor. E eu fui fazer a entrevista com o diretor, e assim, eu estava apreensivo. Aquele dia eu acho que eu estava bastante apreensivo, eu estava nervoso, porque é uma coisa você ter uma posição numa empresa e você está buscando uma outra oportunidade, né? E eu estava chegando num estágio ali que eu já estava com receio de que poderia ser demitido, coisas do tipo, né? Recém-casado não é uma coisa que seria muito agradável. E eu sentei para conversar com o diretor, ele olhou para minha cara, óbvio, ele percebeu que eu estava uma pilha de nervo, novinho, né? Novo de tudo, né? Recém-casado, aquela coisa toda. Ele virou para mim assim, vamos fazer o seguinte, primeira coisa, a vaga é sua. Agora a gente conversa. Já deu uma... né? Acalma o coração. Aí calmou, né? Aí fiz a entrevista com ele, tudo, batendo um baita papo. Ele veio pro Felício, que era meu chefe, e falou assim, seguinte, você tá endossando ele. Se ele fizer merda, vão os dois pra rua. Se era pra ficar calmo. A calma do começo. Já era. Mas eu acho que eu fui muito tranquilo nisso, porque assim, uma coisa é você ter o trabalho por obrigação, outra coisa é você ter o trabalho como prazer. Né? E eu sempre fiz aquilo que eu gosto. Sempre fiz aquilo que eu sempre... Todas as vezes que eu me via numa situação em que eu não estava à vontade, né? Eu não estava me desenvolvendo, eu não era uma pessoa de ficar parada esperando para ver o que ia acontecer. Eu sempre estava atrás de alguma coisa, eu sempre estava buscando conhecimento, eu sempre estava buscando novas oportunidades, seja aonde elas fossem. Né? Dei aula para padre na igreja, né? Fiz muito trabalho voluntário em termos de suporte, de ajudar as pessoas que estavam começando. Que eu sempre penso que o conhecimento é uma coisa que o que vale hoje já não vale amanhã, né? E nos dias de hoje é pior ainda, o que não vale agora não vale no final mais, da tarde, né? Então a gente tem que ser muito pragmático em deixar passar, em transmitir esse conhecimento, deixar com que as pessoas evoluam e deixar com que as pessoas absorvam esse conhecimento todo. Muito legal. Aí fui para a Fiesp, né? Fui automatizar todo o pessoal da diretoria da Fiesp, aquela coisa toda. Eu tinha 130 chefes, eu falo isso para todo mundo. Eu brinco que a Fiesp, quando você tem a composição das chapas, são
os sindicatos, né? São presidentes de sindicatos, que são empresários que, consequentemente, viram vice-presidentes. E aí você tinha 130 chefes. Que chega delícia. Uma hora que você fala assim, tem mais cacique do que isso. Né? Óbvio. Então, chega uma hora que eu falei assim, bom, não dá, eu estou fazendo 80% do meu tempo, eu estou administrando, né? Cuidando dessa política, né? E às vezes da vaidade humana, e estou deixando de fazer o que eu gosto. Ao invés de trabalhar, tá fazendo articulação política ali dentro política, da empresa. Né? Então, eu brinco muito, né? Que eu falo assim que eu aprendi política ao longo da minha vida, eu fiz o mestrado na Fiesp e o PhD deve ser em Brasília. Mas que a gente aprende a ser político, que a gente aprende a lidar com as pessoas. Eu falo que eu tive oportunidades assim, gigantescas de trabalhar e conviver com os maiores empresários brasileiros. Né? Você sentar ao lado de um Osiris Silva e ele te instruir de como a gente vai desenhar um projeto de comunicação de dados via satélite, não tem, né? E assim, mas é o presidente da Embraer, cara. Tá, mas ali ele era o cara que estava no teu projeto, liderando o teu projeto, que você estava junto com ele, né? Você encontrar no corredor com o Antônio Emílio de Moraes, ele virar para você, vem cá, eu tenho uma dúvida aqui, né? Essas coisas não têm preço, né? Então, eu convivi com pessoas sensacionais, eu tive essa oportunidade de trabalhar com essas pessoas, então isso vai te enriquecendo de uma forma surpreendente. Na Fiesp você ficou até quando? Eu fiquei até 99, antes do bug do milênio. Na ocasião, o pessoal da Globo foi entrevistar como é que a gente ia fazer na virada do milênio, só que eu não contava que eu não estaria na virada do milênio na Fiesp. Ali eu tomei uma decisão, né? Eu tinha algumas... Eu não concordava com algumas coisas políticas que estavam acontecendo dentro da Fiesp e tinha um plano de demissão voluntária. Aí eu falei, quer saber? Vai. E eu liguei para meia dúzia de loucos, que nem eu, no mercado, que já eram meus professores, meus amigos. Nesse meio tempo eu já estava dando aula em pós-graduação, eu já estava fazendo o meu mestrado. E aí o pessoal falou assim, o que você está falando, Guirão? Você está com medo? Não, eu falei, gente, eu tenho família, não dá para você simplesmente partir... Preciso garantir, né? Ele falou assim... Guirão, se você falar que você quer mais trabalho a partir de amanhã, ontem eu já tenho trabalho para você. Né? Então, fica tranquilo com relação a isso. Tá bom. Conversei com a patroa, né? Conversei 2 autônomos em casa. A dona Odilene ficou assim, e agora? Né? O que vai ser da nossa vida? Né? 2 aventureiros. Né? E nas contas que eu fiz, eu tinha quase que salário para 1 ano. Né? Então, eu falei assim, é só não fazer... Por um ano. Muita besteira, né? Não fazer muita besteira que dá tudo certo. Então, entre eu assinar a carta de adesão ao plano de demissão voluntária e o meu primeiro contrato foram 2 horas. Que legal. Caramba. Um dos vice-presidentes me chamou, fiquei sabendo que você está saindo. Falei, tô. Então, vem conversar comigo. Tá bom, subi lá, fui conversar comigo. Já que eu vou te perder, né, que você não vai dar mais suporte para mim, eu falei, você sabe que isso não é verdade. Se você ligar, eu vou te ajudar, né? Mas me ajuda, vamos conversar, que não sei o quê, porque você está saindo. No final das contas, ele veio para mim e falou assim, você não saiu daqui ainda por quê? Né? E aí, ele me deu o cartão da empresa dele, falou assim, eu estou mudando meu RP para Proteus, para TOTOS. Na época não era TOTOS, né? Era o Microsiga, né? E aí, eu não tenho ninguém para cuidar da infraestrutura. Então, você vai cuidar da infraestrutura para mim. Excelente. E aí foi. E aí começou, a Blocktime começa, então, efetivamente somente como a minha empresa, como solo, carreira solo, a partir do ano 2000, né? Então, ministrando aula na FIAP, ministrando aula na FASP, na ocasião, na FASP ainda, na FASP não era na FIAP, ministrando aula na FASP, desenvolvendo o trabalho de consultor de TI. Então, o consultor de TI, qual o papel dele? Primeira coisa, escutar. Não se torna um consultor, não se faz nada se você não entende as necessidades e as demandas das pessoas. Então, não tem como você querer solucionar um problema, seja ele qual for, se você não der ouvido para as pessoas. Então, a primeira coisa, o primeiro papel de um consultor é compreender as pessoas. Né? A partir disso, você vai compreender como que essas pessoas trabalham, o que elas fazem, o que vivem. Né? E a partir disso você vai falar assim, bom, qual que é o impacto que a tecnologia tem nessas atividades?
Qual o nível de dependência? Qual o grau de dependência que as pessoas têm? Né? E aí você começa a desenhar, junto com essas pessoas, as soluções tecnológicas que podem melhorar a vida dela, que podem tornar essas pessoas mais produtivas. Até 2005 eu estava sozinho, depois aí contratei o primeiro profissional. De 2005 a 2007 a gente contratou 12 pessoas. Então foi um boom, foi um crescimento muito rápido. Crescimento acelerado mesmo. Muito rápido, né? E aí você se vê com um desafio, né? Um desafio como pessoa, um desafio como empresário. Ninguém nasce empresário, né? Você pode nascer empreendedor, né? E aí São coisas muito diferentes. E eu acho que tem uma coisa muito importante que eu acabei esquecendo de destacar, que foi o papel do Sebrae ao longo dessa história toda, né? Porque eu saí da Fiesp, eu decidi, em dezembro eu fiz Empretec, foi uma das primeiras turmas do Empretec, eram 9 dias de treinamento no Empretec, era uma imersão assim absurda, e eu falo que eu não fiz besteira ali por causa do Empretec. Eu ia fazer um investimento errado, ia abrir uma cyber café na época, que era o que estava se proliferando em São Paulo. Que não deu nada certo? Não é que não deu certo. O problema, quem foi o teu concorrente? Os bancos que entregaram internet gratuita para todo mundo. Aí matou. Não tem como você ia sair de casa para ir numa cyber. Sim. Não ia. Né? Então, foi um momento de virada de chave entre como é que seria fazer as conexões para a internet. E aí eu falei, não, isso daqui vai dar errado. Né? Apesar dos meus irmãos ficarem loucos para ter minha companhia lá, que ia ficar todo mundo junto ali na Liberdade, eu falei, não, gente, não vou fazer essa besteira porque eu vou quebrar a cara. A gente se ilude muitas vezes, né? Quando a gente vem do mercado, quando a gente está do outro lado da mesa, a gente acha que conhece as coisas. Quando você muda de lado, que você vai efetivamente se tornar um empreendedor, empresário, se você não vai atrás de dados, não vai atrás de informação, não faz um plano de negócio, não se estrutura, você vai quebrar a cara. Né? Você só não vai quebrar a cara se for por milagre, mas senão você vai quebrar a cara. E eu acho que o Sebrae tem um papel muito importante, né? Nos dias de hoje e na história do Sebrae. São praticamente mais de 30 anos que eu sou um frequentador do Sebrae. Ah, mas Guirão, mas ainda, sempre. Não é ainda, é sempre. A gente que não sabe aproveitar, muitas vezes, eu diria que é um dos recursos mais bem investidos que a gente pode ter no Sistema S. Qualquer um de nós aqui já passou por alguma estrutura, seja de CEF, seja de Senai, seja de Sebrae, a gente já usou alguma coisa. Então, aí você vê a qualidade do que é colocado ali, a qualidade do que é, de como que é o ensino, a educação, o profissionalismo, como é que essas coisas todas acontecem ali dentro. Então, eu sou um defensor, sim, do Sistema S, do serviço que eles prestam, né, para a sociedade. Né? E aí a gente se depara com o seguinte, como é que se fazia atendimento? Era o meu celular, o celular de todo mundo da equipe. Teve um problema, liga para mim. Exatamente, tem um problema, liga para mim. Né? Se eu não posso atender, alguém vai atender. Mas aí o que acontece? Essa pessoa estava atendendo outro cliente, o outro estava atendendo mais um, o outro estava atendendo o outro. E a coisa começou a pegar fogo. Por quê? Você não tinha controle, você não tinha gerenciamento, você não... Assim, quantos chamados você atendeu? Né? Levantava no céu. Será que minha equipe está dando conta? Que, né? Mais ou menos isso. Né? E aí eu falei assim, bom, não é por aí. A gente não pode ficar se dando ao luxo. E assim, a gente estava perdendo a qualidade de entrega, uma coisa que a gente sempre foi muito, muito criterioso, na entrega do nosso trabalho. Né? Na disponibilidade das pessoas nos acessarem. Porque as pessoas não vão ligar para o suporte para te oferecer um café ou um copo d'água. Né? Elas estão ali numa situação se não tivesse um problema, ela não ia desligar. Né? Então, a gente está ali para resolver, trazer soluções para as pessoas. Então, a gente precisa ter agilidade, a gente precisa estar acessível, né? A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa ter trato com as pessoas. Sim. Então, tem que ter essas coisas todas, senão você... E chegou uma hora que eu fui apelar para os universitários dentro de casa, né? A Aldilene também, professora, mestre e tudo mais, em comunicação. Eu falei, escuta, minha empresa está uma zona. Ela falou, como assim tua empresa está uma zona? Eu falei assim, então, eu faturo, eu cobro, eu vendo, eu dou suporte. A gente está numa estrutura hoje que eu estou começando a perder o controle do que está acontecendo.
E aí a gente começa, a Audilene já com muita experiência de call center, né? Com experiência de uma NET, de uma TIM, montou call centers e tudo mais, fez seleção de pessoas, sabe de comunicação, sabe como fazer essas coisas todas. Falei, bom, então me ajuda a como que a gente estrutura isso. E a gente começa a estruturar o Service Desk, né? Fazer o famoso Help Desk, né? E aí a gente contrata mais uma pessoa só para fazer isso. Entendi. Só para começar, né, a desenvolver essa parte. A Audilene então não era sua sócia? Não, a Audilene trabalhava como fonoaudióloga, trabalhou por mais de 20 anos, né, como fonoaudióloga, só que a gente, tanto eu quanto ela, a gente rodava muito, né? Eu brinco com ela que ela fazia a Rota dos Santos, né? Que ela tinha um consultório em Santo Amaro, aí ela tinha uma empresa que ela atendia em São Miguel, e depois ela ia para Santo André, lá na TIM, então a Rota dos Santos, né? Ela rodava quase 120 km por dia. Falei, gente, não dá, não é humanamente possível ficar o desgaste disso no trânsito de São Paulo. É exposto a muito risco também, né? Então a gente começou a repensar isso, e eu também, para que a empresa crescesse, poder estruturar, eu precisava me dividir tarefas, né? Então, parte administrativa, financeira e de pessoal foi para ela, eu fiquei com a parte técnica e comercial. E ali a gente começamos a estruturar a parte de atendimento. O forte, o conhecimento da Audilene é o quê? Atendimento. Então, quando a gente vem construindo tudo isso, a primeira coisa que você precisa é registrar. 100% de tudo registrar. Né? Então, a gente foi procurar o quê? Conhecimento, treinamento. Fomos procurar HDI, fomos procurar um monte de gente que, num primeiro momento, acharam extremamente estranho. Por que um consultor, uma pequena empresa, estava procurando um treinamento e capacitação? Que a HDI não era para um pequeno MSP. Não. Não, ainda era o conceito de assistência técnica, o conceito de break fix. Sim. Quer dizer, mandava um nego, quebrava, mandando o nego correndo, aquela coisa toda, né? Acesso remoto, era complexo, mas que, sei lá, acho que não, já passou, né? Vocês acho que nunca ouviram falar de um software chamado Carbon Copy na vida de vocês, não, né? Carbon Copy não. Então, o primeiro modo de acesso remoto era um software chamado Carbon Copy, cara, acredite se quiser, tá? E aí a gente começou a fazer acesso remoto, a fazer algumas coisas, e dentro desse contexto, a gente precisava controlar, precisava saber o que a gente estava atendendo. E a plataforma que a gente viu ali de atendimento foi o MySuite, da Brasip, que ficou com a gente aí por mais de 10 anos, né? Mais de 10 anos com a gente. Ainda existe, ainda tem público. Não, existe, tem público. O que ele é? Ele é genérico. Não, ele é genérico. Não, aí que tá. Acho que o grande desafio do pessoal da Brasip, do MySuite, foi não ter evoluído o programa. Porque o programa, ele é muito bom. Mas ele é um programa genérico. Ele não é um programa de Service Desk, né? Ele não é um programa nichado como que muitas vezes a gente precisa. Então, ele parou um pouco no tempo nessa questão de evolução. E aí a gente traz esse treinamento da HTI para fazer in-house. Logo depois, a gente começa a escutar algumas coisas no mercado e conhece um tal de Coen. Já ouviu falar do Coen? Né? Quem não conhece Coen, né? E a gente foi atrás da biografia dele, né? Para saber o que... Falando nisso, Coen tá devendo um episódio com a gente aqui, viu? A gente traz ele. Fale com seu tio. Pode deixar, ligo para ele. Aí, chamamos o Coen, fizemos uma turma in-house com ele, né? Porque como é que você muda a cultura? Através de treinamento. Não tem outra forma, senão através de treinamento você vai ter que mudar a cultura das pessoas. Então, essa mudança tem que começar dentro de casa. Você tem que levar a cultura para as empresas, só que se você não tiver com a tua equipe capacitada, com as pessoas instruídas, você não vai conseguir fazer isso, né? Então, acho que esse é um dos... Foi ali que a gente realmente começou a estruturar as coisas e... Aqui a gente já está em 2000. Não, já estamos em 2009, estamos quase chegando já no MSP aqui, já estamos quase chegando. Quase chegando no Rodrigo já mandou um e-mail. A gente foi abordado, a gente começou a discutir internamente que a gente estava perdendo
né, o controle do que a gente estava fazendo. Né? Você ficou bastante tempo rodando sozinho, então, basicamente. Como assim? De 2000 até... Até 2005 eu era sozinho. 2005 até Foi o primeiro. 2005 a 2007 a gente foi para 12 funcionários. 5, mas Né? ainda Aí sozinho, que eu falo, a única pessoa pensando a estratégia da empresa ali. Sim. Eu não tinha com quem dividir, não tinha muitos pares. Eu acho que a faculdade me proporcionou um conhecimento de pares, Ok. né? De você poder trocar Vocês de ideias, comunidade evoluir, ali, aquela troca. coisa, uma troca muito grande, muito rica, né? E assim, eu fui fazendo um nome, né? Fui construindo um nome no mercado, né? Com alunos, com pessoas, né? Então, a questão, de novo, relacionamento é a chave de tudo, né? Concordo. O capital de networking hoje é um dos capitais mais importantes importante. que você pode ter, né? Então, eu tenho amizades de mais de 30 anos, tenho clientes de É o mais banco de de dados 15 valioso que a gente tem na nossa carreira. Sim. Né? E assim, como é que se constrói muitas vezes isso? Na dúvida, na necessidade das pessoas. Ah, mas quanto você vai me cobrar? Nada. Nada. Não tem sentido. Eu não vejo sentido, né, em você, vamos dizer assim, cobrar pelo conhecimento informal. Ah, você quer dar um curso? Beleza, eu dos 500. Mas se você tem uma dúvida, se eu sei a resposta, Por que não? por que não? Por que não te ajudar? Por que não colaborar para o teu desenvolvimento pessoal e profissional? Então, essa sempre foi a minha mentalidade. Quando você você entende que o conhecimento é uma coisa para que seja disseminada e distribuída, né, de diversas formas, de diversos meios, você não vê barreira nisso. Eu escutei várias vezes, mas você vai falar isso para as pessoas, elas vão resolver os problemas. Bom, que bom, né? mas Tomara elas voltam, elas retornam, porque elas sabem que... Nem que seja por uma dívida moral que se cria ali, ou algo... Eu falo, o que as pessoas elas acham? Elas entendem que ela tem uma dívida. E eu sempre falo assim, como é que eu vou te pagar? Fazendo o mesmo que eu fiz com você, com o próximo. Passa para frente. Né? Dissemine o conhecimento, que é a melhor forma que você tem de criar padrões, de elevar o nível de conhecimento das pessoas, do atendimento e desenvolvimento das pessoas, das empresas, das organizações de uma forma geral. Né? É o conhecimento que vai levar a gente a tudo isso. E a gente passa a buscar uma ferramenta que nos dê um pouco mais de controle, gerenciamento, automação, que a gente comece a fazer as coisas de uma forma mais ágil, né? Que eu saiba onde eu estou pisando. Né? Então, quando o Rodrigo começa a colocar, muitas vezes, o que é um MSP, o conceito de MSP, eu falo assim, peraí, gente, e eu acho que existe a gente começa com essa ferramenta, de que forma? Eu falei assim, quanto me custa um profissional? X. Quanto, se eu automatizar esse processo, ele vai me custar quanto? Vai custar quase que o mesmo X. Mas eu vou ter uma vantagem competitiva à medida que eu vou ter controle e gerenciamento, eu vou ter instrumentos que eu tenho na minha mão que hoje eu não tenho. Então, eu tenho que mostrar para o meu cliente o quanto que o meu trabalho ele agrega valor. Né? Que é que acho que foi o ano passado, quando no MCP Summit, que eu levei esse tema para a gente discutir. Sim, foi muito bacana. Foi exatamente nesse sentido. Né? Que lá atrás eu aprendi, né, que o que eu tinha que levar para as pessoas não era preço, era valor. Como que eu demonstro o valor do trabalho, como que eu demonstro o valor do serviço que a gente presta. Porque a partir desse momento, as pessoas muitas vezes não vão questionar preço. Né? Elas vão negociar um pouco, um desconto, um ajuste para que se acomode, né, dentro da verba ou dentro do orçamento disponível. Mas ela não está questionando firmemente, me dá 50% de desconto. Não. Se ela te pedir isso, é porque ela não entendeu o valor do teu trabalho. Ela não entendeu o que você vai agregar, o que você vai trazer ali de valor, como é que você vai aumentar a produtividade das pessoas, como é que você vai deixar um ambiente estável, como é que você vai deixar com que as pessoas efetivamente utilizem a tecnologia a favor do seu negócio. Perfeito. Como é que isso vai trazer benefício para a empresa. Então, é isso que a gente precisa estar demonstrando o tempo todo. E
Quando a gente chega, a gente começa a evoluir o uso da ferramenta, a gente assume aquela hora que o dólar está 1 para 1, 2 para 1, né, uma coisa assim. Eu fiz as contas e falei, não, vai ser para 100% da carteira. E a gente vai bancar isso. Não vou estar repassando isso para o cliente nesse primeiro momento, porque é uma ferramenta para nós de produtividade. Né? Então, a gente absorve isso, implanta para todos os clientes, né? E começa a utilizar. De forma certa? Não, poderia ter sido melhor. Né? Poderia ter colocado, talvez, uma pessoa para se dedicar mais aos processos, à automação, à questão de gerenciamento em si. Mas era uma coisa muito nova para todo mundo. Para todo mundo. Né? E você não podia sacrificar, muitas vezes, um cara de suporte, né, para poder ficar só fazendo aquilo, né? Só fazendo monitoramento, só fazendo gerenciamento. Por quê? Não tinha um ponto de equilíbrio, não tinha nem processo suficiente para fazer com que tivesse demanda para um dia inteiro de trabalho ali do profissional, né? Não dava para ocupar ali de forma produtiva. Não tinha isso, e a gente também não tinha conhecimento. A gente não sabia qual era o impacto, né? Eu acho que a ida para alguns eventos fora do país é uma coisa que eu sempre fiz e eu sempre falo para todo mundo. Mas por quê? Vá. Faz diferença. Total diferença. Você escutar na fonte é muito diferente do que... Você participou, inclusive, de Empower com a gente. Sim, desde 2015, se não me engano. Acho que eu fui com você. 2015 para Washington. Isso, não, a gente já foi para Miami. A gente foi Washington, Miami, depois foi Edimburgo em 16? 17, acho que 17 ou 18, alguma coisa assim. Tá? Então, eu falo, você tem várias coisas aí, né? Você vai beber da fonte, você vai tirar dúvidas e questionar as pessoas na origem, quer dizer, a tua dúvida é a dúvida do outro, né? Mas eu vou falar inglês, cara, se arrisca, vai embora, se vira, sabe? Fiz aula, eu tive a oportunidade de ser um painelista em Edimburgo. É verdade. Fui socorrido por um inglês, porque o outro lado de Glasgow começou a falar, e eu falei assim, ferrou. Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada do que ele está falando, porque sotaque, muito diferente, que seu ouvido não está preparado, né? Então, a gente traz tudo isso de conteúdo, a gente traz muita coisa, a gente traz ideias, mais do que isso, a gente cria relacionamento. A gente conhece pares. E aí, a tua dúvida é a minha dúvida, eu tenho a sua resposta, uma dúvida minha, você tem a minha resposta. Isso cria um negócio chamado comunidade. Né? E o que é isso? É ajuda mútua. Eu não sei tudo, você não sabe tudo, ninguém sabe tudo, é impossível. E a partir do momento que a gente começa a compartilhar conhecimento, começa a compartilhar as dúvidas, o pensamento muda. Por quê? Porque você está ali para fazer uma troca. Você deixa de entender que o cara que está do teu lado é um concorrente. Nós vamos concorrer? Vamos concorrer. Tá tudo bem. Mas tem muita coisa no mercado. Né? A gente vai se trombar de vez em quando? Vai. E ali, eu falo, quem compra é que tem o poder de decidir por causa de um fator que a gente não controla. Se chama empatia. Eventualmente, quem dá valor não está vendo o preço, mas ele vai tomar uma decisão em cima do que você apresentou, da forma como você colocou, da forma como ele vai estar te comprando, vai estar vendo o valor do teu trabalho e do teu serviço. Então, é dentro desse contexto que eu falo, a gente tem muito mercado para conquistar, Sim. muita coisa para evoluir. Por quê? Porque as pessoas pensam muitas vezes de forma diferente. E está errado? Não está errado. É pensamento diferente. São formas e abordagens de prestar serviço. Tem mercado para muita gente. Né? E a gente começa a desenhar tudo isso dentro desse contexto, nesse sentido. Muito bom. Luiz, eu embalei. E eu sei que eu acho que estou cobrindo o roteiro. Eu acho que tá incrível, porque, na real, a gente conseguiu colocar toda a sua história de uma maneira muito, muito bacana. Claro, um resumo, né? Aqui, 40 minutos que a gente está conversando, 50 minutos que a gente está conversando. Toda a história de carreira, toda a jornada como um MSP até chegar na empresa de hoje. E o que talvez... acho que caiba aqui pra gente, Grau, é justamente entender um pouquinho do que é a Block hoje. Seria muito bacana entender do serviço. Eu queria começar, se possível,
com alguns números da empresa, ordem de grandeza mesmo. Eu queria saber o que é a Block hoje. Vocês são quantos funcionários? Hoje nós estamos em 22 profissionais, sendo contando aí com os quatro sócios. Eu falo 4, mas na verdade, na prática, né, no dia a dia, somos 3, né? O João Marcos fica mais na parte de marketing, né? Que ele toca o coworking, né? Que é outra unidade nossa de negócio, que é a responsabilidade dele. Então, dentro da operação, eu, Aldilene e Renan, né, fazemos aí, eu fico na parte estratégica de vendas e de relacionamento, não sei porquê, né, mas incumbense. A Aldilene é responsável pelo administrativo financeiro, recursos humanos, né, e tem um pé muito importante na questão de condução de equipe. Né? Ela não é técnica, né? Então, quando ela faz as intervenções, é pelo processo de comunicação, é comportamental, é pelo como que a gente vai atender. Então, se o nosso diferencial é atendimento, eu devo esse desenvolvimento à capacidade e ao que ela traz para a gente. E o Renan, com o desenvolvimento do que ele teve, né, que eu falei para ele, eu vou fazer um tecnólogo lá atrás. Eu falei, vai fazer nada, né? Você vai fazer administração de empresas. Por quê? Porque os outros cursos técnicos, você faz qualquer um. Você faz um Cisco, você faz um Microsoft. Ele faz depois, né? Você vai atrás das certificações ou vai atrás do conhecimento da parte prática, do que vai acontecer ali dentro. Mas o curso de administração faz com que você entenda como a empresa funciona. Como é que os negócios acontecem e como é que eles funcionam. Então, isso te dá uma base muito importante para você entender, né, o que está acontecendo ali dentro, que tipo de negócio, o que a tecnologia afeta, o que ela não afeta, qual que é o impacto. Então, o nosso trabalho é fazer um diagnóstico prévio antes de botar o pé dentro da empresa. Que é um pouquinho da sua trajetória também, né? Começar com administração. Começar com administração, né? E aí a gente vê nisso. Então, nós temos hoje uma carteira fixa de praticamente 90 clientes, né? Que tamanho? Eu tenho tamanho de 5 a 130. Então, a gente tem uma gama de clientes aí, né? Que hoje a gente atende. E se for contar com clientes avulsos, a gente passa mais de 120, 130 clientes, né? Fácil, né? Então, essa é a nossa composição hoje, né? A gente fez muitas mudanças nesses últimos anos, como todo mundo, né? Então, trabalho híbrido, entregar recurso para as pessoas poderem trabalhar, fazer isso. Então, legal, computador, mesa, cadeira, internet. Hoje vocês estão metade em casa, metade no coworking. A gente divide um pouco. Porque o escritório da Blocktime hoje é dentro da Blocktime Coworking. Exatamente, certo? Eu sou um cliente da Blocktime Coworking. Né? A gente é um cliente da Blocktime, as 2 unidades são da gestão do João Marcos, e a gente se tornou um cliente da própria Blocktime. Mas você paga? Pago. Pago, porque eu estou usando pelo espaço, né? Estou usando pela infraestrutura e pelo gerenciamento que ele nos dá. E aí a gente tem um modelo híbrido, só que aí você tem um desafio, né? O desafio é como é que você cria cultura, como é que você mantém a distância. Né? Então, isso acho que é um dos grandes desafios, não importa o tamanho, se é uma multinacional ou se é uma pequena empresa, como é que você constrói isso. Então, o estagiário está dentro do escritório, né? 100% do tempo. Não tem como você desenvolver cultura à distância. Né? E aí, o restante da equipe... Já tem que estar muito forte, muito grudado na pele para conseguir manter a distância. Tem. Eu acho que a gente aprendeu a utilizar, né, os instrumentos tecnológicos. Em que sentido? A gente aprendeu a usar o Teams, a gente tem reunião, começa às 8 da manhã, vai acabar às 7, 8 horas da noite. Por quê? Todo mundo se fala o tempo todo. É uma forma de você disseminar conhecimento, de você entender o que está acontecendo, de você compreender o movimento o tempo todo. Né? Então, está todo mundo ali conectado 100% do tempo. Mas não é a mesma coisa. Então, você precisa trazer as pessoas para perto, você precisa ter o contato físico, você precisa ter essa integração, né, essa interação entre as pessoas para que a cultura possa permear. Senão, ela não permeia. Ela vai permear? Pode, mas é muito mais difícil, muito mais complexo, né? Porque você você não tem o café, você não tem... É muito diferente. A gente usou ferramentas para tentar aproximar o pessoal, fizemos algumas experiências, mas nada substitui o presencial, nada substitui compartilhar com você um pouco da experiência que a gente teve durante a pandemia. A AD sempre foi uma empresa presencial.
nunca foi uma empresa de trabalho remoto, apesar de a gente atender os nossos clientes remotamente desde o dia 1, né? A gente nasceu já com atendimento nacional. Dificilmente Então, tem contato físico com o cliente. Né? mas a equipe em si sempre foi presencial. Sim. Né? A empresa nasceu em Itu, que cidade onde eu nasci, onde eu moro. Bruno ia para Itu, né? Rodrigo ia para Itu todos os dias. Depois, agora aqui em Indaiatuba, faz 8 anos que a gente está aqui. 8 anos em Indaiatuba. Eu venho todos os dias. Sempre foi a nossa natureza. Chegou a pandemia, foi uma loucura, porque a gente não sabia muito o que fazer. Até por coincidência, a gente estava esses dias a gente fez um roadshow no sul do país, né? Foi o primeiro roadshow depois da pandemia. A gente estava em roadshow quando foi decretada a pandemia, a gente não sabia muito o que fazer, a gente pegou um voo antecipado, voltou. Bota todo mundo em casa, daqui 20 dias tá resolvido, a gente volta para a empresa. Com um caos. A gente não sabe lidar. Tô colocando o nosso exemplo, porque, poxa, peraí, uma empresa de tecnologia, uma empresa perfil relativamente jovem, né? A maioria dos profissionais com menos de 30 anos Parece na fácil. época, né? Todo mundo sabe lidar com tecnologia, sempre teve bons softwares, né? Office 365 desde o dia 1, né? Um negócio, em teoria, seria muito fácil. Cada um bota seu computador embaixo do braço, vai para casa e trabalha. Não foi assim. Não. Foi eu acho que a gente difícil. teve, eu falo que a gente teve um pouco de visão, né? Num evento que teve em São Paulo, que no dia 26 de janeiro de 2000, a gente teve uma enchente em São Paulo. 5 horas da manhã eu acordei, ligamos a televisão, Marginal alagada, ninguém vai pro trabalho. ninguém faz porcaria nenhuma. Aí o Dilene olhando pra cara do outro e falou assim, ó, vamos manter todo mundo em casa e vamos ver o que acontece. O Renan já estava pedindo pra gente fazer algumas experiências de home office, e aí a gente ali, para nós, foi o quê? Aonde estão os buracos? Foi um excelente teste, um Foi excelente validador de funcionou. vulnerabilidade ali, né? Funcionou. Você fez um teste de vulnerabilidade no seu... Mensurando o risco, né? A gente depois rodou, a gente viu quais que eram os problemas, a gente está falando de 20 ou 15 dias antes da decretação do lockdown. Sentamos nós três e falamos assim, gente, vamos lá, deu certo. O que não deu certo? Não deu certo isso. Tá, beleza. Então tá. Manda a cadeira para casa. Então, o que nós vamos fazer? Gente, vai ser lockdown. Então, vamos nos antecipar. Não vamos esperar o povo decretar. Para aí se planejar. Para daí você sair correndo atrás. Você falou uma coisa que até então a gente nunca tinha pensado. Manda a cadeira, você falou isso. Não pensa. A gente não pensou nisso. Eu catei as cadeiras da equipe. Fui pensar nisso depois, mandei mensagem pro Rodrigo. Quando falei, doeu Rodrigo, as costas, você tô fala. sentado num negócio aqui, bicho, eu vou ficar mais um mês, eu vou buscar minha cadeira no escritório. Negócio tão Naquele simples. primeiro momento foi o quê? Leva a cadeira, leva o notebook, prepara o notebook, prepara Vai e vende monitor. Vê como é que tá, separa as coisas e Você descobre que o pessoal não tem um ponto de rede em casa. Não tem rede, a internet é E fraca. ninguém pensou nisso, né? A internet é fraca, aí você sai correndo atrás para melhorar a internet. Coisa toda que a gente sabe que é o nosso dia a dia. Mas assim, uma semana antes do lockdown, a gente já estava todo mundo trabalhando em home office. Muito legal. Né? E aí, o quê? Foi a forma que a gente conseguiu o quê? Ajudar mais de 1.800 pessoas a irem para casa. Vocês já estavam todos A setados, né? gente já estava estruturado para isso. Não teve que esperar, né? Não, a gente não teve que fazer a mudança junto Fantástico. com o cliente. Né? Então, a gente se antecipou. Então, foi uma visão que a gente teve assertiva, né? Para depois começar a melhorar também a vida das pessoas. Então, hoje, em São Paulo, você tem uma resistência, né? Não em São Paulo, mas a gente tem uma resistência em voltar para o escritório, né? Acho que todos os grandes centros. Porque a gente sabe o tempo que se gasta, né? O tempo que se leva para se locomover dentro da cidade, né? Então, sei lá, vocês aqui têm uma vantagem, né? Uma qualidade de vida quando diferente. Quando tem trânsito é 15 minutos. É né? isso mesmo. Mas nós não, quando tem trânsito lá é 2 horas. Então, essa dinâmica é muito diferente. É 2 para ir, 2 para voltar. Né? Sim, então a gente procura respeitar, a gente procura entender, né? Tem profissionais que moram muito longe, então a gente tem que compreender tudo isso e balancear. Então hoje a gente está 3-2. E aí fica essa estrutura híbrida, basicamente todo mundo. Todo mundo. Alguns dias no coworking, alguns dias em casa. Sim. A dona Odilene ficou em casa, ela volta agora mais por necessidade do que por vontade. Ela gostou. Né? Ela amou. Legal. Né? Agora, desculpa. Não, é mais ou menos essa dinâmica. Eu acho que essa é a dinâmica de todas as empresas hoje. Não existe mais o 100% presencial.
Eu acho muito complexo, se tratando de uma cidade como São Paulo, né? E se tratando de produtividade. A gente discute muito produtividade, né? O quanto que as pessoas elas se tornaram mais produtivas dentro desse contexto. Só que você tem uma linha muito tênue, você tem que estar atento a todo momento como é que está essa produtividade, como é que está a interatividade da equipe nesse sentido. Legal. Eu não lembro com quem que eu estava conversando esses dias, ele falou assim, cara, a empresa prefere que eu fique em casa, porque quando eu vou pro escritório, eles deixam eu chegar às 9, porque eu demoro 2 horas para chegar e eu saio às 4, então eu estou trabalhando das 10 às 16. Então a empresa prefere que eu fique em casa porque eu estou das 8 às 18. Simples assim, porque você Por acorda e São você entra na Paulo, frente do computador. Todos os seus funcionários estão em São Paulo. Todos os funcionários estão em São Paulo. Mas Na grande São Paulo. e os clientes? Eu tenho clientes fora de São Paulo, mas 90% dos clientes estão na cidade de São Paulo. Entendi. É sempre nesse caos. Sempre nesse caos, sempre nesse trânsito, nessa maluquice. Isso que você falou é muito legal, mano. E faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque quando a empresa exige, pelo menos, eu não lembro quem era realmente, estava me dando um exemplo do dia a dia dele. Eu disse, cara, quando eu chego, eu posso bater o ponto até às 10, porque eles sabem que eu vou chegar às 9h30. Se eu sair de casa às 7, eu vou chegar aqui 9 e pouquinho. E para eu não pegar o trânsito das 18, eles deixam que eu saia às 16. Então eu estou trabalhando das 10 às 16 com 1 hora de almoço. Para a empresa não compensa. Eu venho aqui para fazer uma reunião só e vou embora. Fora a água e a energia que está consumindo. O que a gente tem que enxergar muitas vezes aí, que eu acho que as métricas mudaram, né? Em que sentido? Qual é a minha produtividade? O quanto que eu entrego? Perfeito. Né? Então, acho que a métrica hoje, ela não é chão de firma que você não considera horário, ali não. a entrada e a saída da pessoa, ela está produzindo, né? Não, assim, o que eu posso falar é, nós, né, prestadores MSPs, prestadores de serviços, a gente tem uma característica diferente. Em que sentido? Quando começa a nossa disponibilidade, quando encerra a nossa disponibilidade. Né? Então, eu tenho que ter gente operando, né, das 7 da manhã, das 8 da manhã às 20 horas. Então, como é que você concilia isso tudo? Como é que você coloca essa medida toda para você poder atender seus clientes? Né? Aquela coisa, num dia de chuva de São Paulo, você sabe que às 6h30 da manhã nem começa, né, os monitores começam a gritar porque as internet caíram. Né? Então, você tem que ser proativo nesse sentido, de saber que você vai ter que resolver os problemas desses clientes que caiu, raio, apagou, enfim. O dia a dia nosso. Mas, e aí você tem que ter uma equipe preparada. Você imagina você ter um deslocamento, esperar chegar, o cara vai chegar às 9, não tem quem atenda. Então, você tem que hoje conseguir conciliar tudo isso. Né? Então, acho que dentro do desenho de pandemia, isso acho que foi uma das mudanças significativas que a gente teve. Eu acho que é uma mudança positiva. Sim. Um dos benefícios. Se é que a gente pode falar que é causado por... Acho que tudo só acelerou, né? Isso ia acontecer de qualquer forma. Sim. Os processos foram acelerados, né? Como sempre, eu sou um leitor voraz. Então, um dos livros que eu li de 18 para 19 foi 21 lições para o século XXI do Harari. Eu falo que aquele livro, ele foi extremamente significativo. Por quê? Ele me deu... a primeira coisa que eu virei para o João Marcos, falei assim, vai ter que me aguentar até 2050. Né? A segunda coisa ele te dá uma visão de mundo até 2050, te dava uma visão de mundo até 2025. E quais eram as mudanças tecnológicas, sociais, né, e políticas que poderiam estar acontecendo no mundo. Não tinha um fatorzinho chamado pandemia nesse contexto. Que acelerou tudo. Né? Tudo acelerou, tudo. A gente está vendo o quanto que a tecnologia ela evoluiu em 1 ano, 2 anos, né? O quanto que essa ideia de simbiose homem-máquina a gente achava que ia acontecer, hoje a gente já vê que já aconteceu, está aí, né? A gente tem que saber utilizar essas ferramentas, chat GPT, internet, tudo que está por aí, a gente tem que entender o funcionamento disso tudo, porque ainda é a gente tem uma discrepância muito grande em quem usa e quem usufrui da tecnologia. Você tem ainda muitas pessoas segregadas do uso da tecnologia, né? E que precisam estar agregadas, que precisam fazer parte disso. Né? O Brasil é um dos países que mais consome internet no mundo. Né? A gente oscila entre segundo e terceiro lugares no mundo de consumo de internet. Uau.
Né? Então, Acho que só traz Estados Unidos e China? Estados Unidos e Japão, se não me falha a memória. Tá? O tempo de uso efetivo dentro da rede. Uhum. Então, a gente só não se não me engano, o ranking muda um pouquinho, tá? Mas normalmente, terceiro lugar ali é garantido para a gente praticamente todos os anos. Né? O investimento que as telecoms têm que fazer anualmente é dobrar a capacidade que existe. Não é aumentar, é dobrar a capacidade existente. Então, se eu coloquei em 2021, eu fiz lá um investimento e coloquei, sei lá, 20 teras de comunicação, só que eu tenho que somar o que eu tinha e dobrar para o ano que vem, porque vai ser consumido. Vai ser consumido. Esse é o grande desafio. Eu vi de rede social e a gente fica, 4 horas na frente da Europa. A gente consome 4 horas a mais tempo online por dia do que a Europa. A gente é viciado. A gente usufrui das ferramentas, né? De uma certa forma ou não. Né? E aí que vem a questão toda, que eu acho que é um dos grandes desafios nossos, que é a questão de privacidade, segurança, proteção de dados. Né? Muda o foco. Né? Hoje a gente não tem que se preocupar. Hardware e software são, primeiro, os dois podem ser assinaturas. Total. Né? Ambos podem ser assinaturas. Legal, e realmente acho que o consumo só aumenta, e a tendência é só aumentar. Mas eu queria aproveitar, porque eu acho que nem só de internet vivem as empresas. Né? A rede como um todo, toda a estrutura de tecnologia dos clientes, elas vêm se complexando de uma forma absurda, né? A gente falava antes simplesmente de servidor e estações de trabalho. Agora a gente está falando de empresas que têm tablets conectados na rede, que usam equipamentos dos funcionários. Nesse mundo híbrido que a gente acabou de falar, né, os funcionários utilizando os próprios computadores ou os computadores da empresa fora da rede. Eu acho que as coisas foram dificultando e ficando cada vez mais complexas. E aí, quero emendar esse comentário com uma pergunta, Grau. Como é que está a perspectiva de vocês em relação ao serviço, já que a gente está falando de um universo que, você mesmo falou, privacidade e segurança estão ali no topo da prioridade, junta isso com esse cenário onde todo mundo está mais ou menos híbrido, você tem os equipamentos BioDs, você tem os mobiles entrando, tem nuvem nesse jogo, transformação digital, software SaaS, é muita coisa diferente ao mesmo tempo. Como que fica a perspectiva de serviço? Como é que está esse planejamento você tem que de o que fazer? Todo o mindset. Primeira coisa, você não vende mais só o gerente. Vamos lá. Você vai fazer a gestão e gerenciamento? Sim, monitoramento e gerenciamento, a gente vai fazer. Mas qual que é o foco? O foco hoje é qual que é o principal ativo do seu cliente? Dados. Então, as pessoas elas precisam acessar os dados para poder fazer com que a empresa funcione. Excelente. Então, você tem que mudar totalmente o foco. Né? O que você vende hoje? Eu vendo a ideia que eu estou aqui para ajudar você a utilizar os seus recursos tecnológicos da forma mais segura possível. Não importa se é um computador, se é um notebook, se é um tablet, se está dentro, se está fora, se está em nuvem, se está... Não importa, porque isso daí é simplesmente um acessório dentro do contexto chamado dados. É simples. Quer dizer, simples eu falo assim. É simples não. A mudança de forma... O grande desafio, né, é você colocar isso na cabeça dos empresários. Okay. Por quê? Você precisa, para prover segurança efetiva, você tem que ter ferramenta. Você tem que ter monitoramento. Né? O monitoramento vai ajudar? Vai, mas ele entrega o que está acontecendo, mas não o que você tem que fazer no próximo passo. Né? Então, você tem que ter o envolvimento, sim, de pessoas capacitadas para tomar as decisões. Isso custa dinheiro. Sim. Você tem que trazer mais pessoas para a equipe, você tem que trazer mais especialistas, você tem que ter pessoas com mais maturidade e desenvolvimento profissional e que estejam dispostas a estudar. Não adianta fazer um curso básico e tirar uma certificação básica e achar que é analista de segurança. Qual é a vivência, qual a experiência, como é que você está colocando esse conhecimento seu na prática? Né? Ativa filtro. Tá bom, ativa o filtro. Mas por que eu estou ativando o filtro? Né? Como é que o hacker ou o ataque
vai acontecer na hora que ele se vê bloqueado, que ele vai tentar por outra forma. Eu tenho que ter essa capacidade de identificar essas coisas todas e mensurar esses riscos. E isso custa, né? O custo das ferramentas, né? Nos Estados Unidos, a gente foi lá nas últimas conferências, a gente teve lá, para o mercado americano, o mercado europeu, o custo das ferramentas pode chegar a 10%. Né? Para nós, hoje, ele chega a 30% sem fazer muito esforço. Então, não é que o nosso serviço ele aumentou o ganho, a rentabilidade, né? Mas eu preciso ter uma coisa proporcional e mostrar para os clientes exatamente isso. Olha, isso é produto, isso é serviço. Se eu não quebrar isso, sempre eu vou ter o preço muito mais caro, né, do que o cunhado, o sobrinho, o primo, o cara da esquina. O cara da esquina, que é ainda assistência técnica. E tá tudo bem. Ele escolheu esse nicho, ele vai atuar nesse nicho. É um modelo de negócio Nós digno. não somos assistência técnica. A gente cuida de gestão de informação e de dados. Que tem computador, que tem internet, que tem firewall, que tem servidor, que tem nuvem, tem tudo isso. Então, a complexidade disso tudo aumentou. E aí eu preciso ter... eu preciso convencer as pessoas de que não há segurança se não há investimento. Em qualquer coisa, quando a gente fala de segurança, você tem que ter investimento, né? Seja numa grade, né? Seja numa fechadura eletrônica, você vai fazer um investimento para aumentar a segurança. Então, por que a TI tem que ser diferente? Por que muitos empresários não enxergam, né, a TI como sendo o principal item de sustentação da empresa hoje? Tira da tomada. Não precisa ser drástico. Só tira da tomada. Não funciona. E tenta trabalhar. Só isso. Tenta fazer alguma coisa. Né? Ou seja, se eu não tenho uma infraestrutura adequada, se eu não tenho um suporte adequado, se as pessoas não se capacitam, né? Eu estou dando um instrumento que as pessoas não estão sabendo utilizar na sua melhor forma, na sua maior produtividade. Né? A gente vê hoje muita gente no Service Desk fazendo perguntas muito básicas, muito elementares, porque não se deu o trabalho de sentar, que seja num EAD, seja num Help, né? num videozinho de Help, qualquer coisa que valha. Para aprender o básico. Para aprender o básico. Isso faz com que a gente, muitas vezes, tem que ficar ensinando as pessoas a fazer o básico. Né? E aí as pessoas acham ruim quando a gente começa a demonstrar que isso é básico. Né? Mas é aquela coisa, a pessoa começa a enxergar, putz, eu já devia saber isso, né? Se ela tem essa maturidade, se ela tem essa reflexão sobre o conhecimento dela. Né? E aí, em todos esses aspectos. Então, acho que um dos maiores desafios que a gente tem hoje é exatamente mostrar, né, essa separação, né, o que é segurança, o que é suporte, gerenciamento, para que as pessoas possam ter esse discernimento de entender essas coisas. Serem muito, muito explícitas, né, na dúvida que elas querem, né? Eu brinco, pensar dói, né? É mais fácil discar um telefone do que pensar. Sem dúvida. Né? Ou teclar no chat. Né? A gente pergunta para o suporte antes de pensar se realmente precisa de ajuda. Exatamente. Aí depois que putz, né? Se a pessoa tem um pouco de consciência, ela fala, nossa, era tão simples. Né? Mas as pessoas às vezes não, né? E a outra coisa é o imediatismo. Né? As pessoas acham que por você poder abrir um chamado, fazer uma solicitação técnica para o WhatsApp, você tem que ser atendido naquele instante, naquele momento. Fazer um acesso remoto vai resolver. Nem a questão do acesso remoto em si, né? É aquela coisa, ela abre o chamado, ela manda e-mail, ela liga no chat. Né? Ela vai testar todos os canais para ver qual é o mais rápido. Qual que é o mais rápido. Né? Eu vou te notificar, né? Eu vou te lembrar que eu tenho um chamado. Assim, tá, o chamado acabou de ser aberto. Né? Eu falo, a equipe precisa de tempo. Qual é o tempo? 10, 15, 20 minutos para saber qual é o problema, qual a extensão do problema, né? Se é um problema na nuvem, se é um problema local, se é um problema seu, qual é o problema, qual a extensão desse problema. A gente vive, a gente trabalha hoje com uma complexidade tecnológica muito grande. Né? Então, a gente precisa de um tempo
para analisar qual é a extensão do problema. Microsoft não pode estar com problema? Pode. Google não pode estar com problema? Pode. Você não pode estar com problema de uma massiva de internet? Pode. Então, os técnicos precisam desse tempo. Para daí, excluiu todas as possibilidades, né? Vai fazer o quê? Aí a gente vai trabalhar com o detalhe, com aquilo ali. Mas precisa desse respiro, desse tempo. Ah, mas é só o meu Word. Tá. Não okay. é só. Não é só. Né? Não é só. É o trabalho da empresa. A empresa é a produtividade do funcionário. Exato. Né? Então, quanto mais explícito, quanto mais detalhado vier, melhor. E a gama de softwares, né? As pessoas acreditam muitas vezes que a gente tem que conhecer tudo, né? Do Acrobat versão... Não, mas não dá. Não, mas é o que as pessoas... Como é que você não sabe? Não sei. Uhum. Né? Não tive contato com esse software. Né? O cara tem que dar suporte de AutoCAD. Não vai. Não tem como. Não vai. Ele vai saber instalar, ele vai saber configurar uma feature ou outra, mas é o básico do básico, gente. Uhum. Não, como é que eu traço? Não traça, gente. Não é nossa expertise. Você quer utilizar a ferramenta, vai fazer um treinamento da ferramenta. Uhum. Não é o Service Desk que vai te dar essa base. Suporte essa ao produto. Né? Uhum. De novo, é o que você falou. Suporte ao produto. O que é o suporte ao produto? O produto está funcionando? Né? Está instalado? Está funcionando adequadamente? Né? Não tem nenhuma inconsistência? Ele abre, você consegue trabalhar? Consigo. Tá, então. Esse é o suporte. Tá pronto. Né? Ah, não, mas agora eu preciso saber como é que eu traço uma reta com 2 pontos e uma curva. Não vai ser a equipe técnica que vai te dar essa expertise. Uhum. Né? Não são, muitas vezes, esses técnicos. Ah, posso até ter gente que tenha um pouco mais de conhecimento pela experiência? Posso. Mas não é uma regra, é uma exceção. Né? Então, um dos grandes desafios que a gente tem é esse imediatismo, né? Essa coisa de que o Renan traz muito disso. Ele fala assim, quando você chega no pronto-socorro, você não vai fazer uma triagem, né? Você vai lá, ele não te pergunta qual mede a tua pressão, mede a tua temperatura, pergunta qual que é o teu nível de dor, onde que dói, não sei o quê. E vai te dar uma classificação. Vai te classificar. O Helpdesk é a mesma coisa. A gente precisa classificar os chamados, porque nem tudo é urgente. Ah, entrou um cara que está lá, você está vendo que o cara está desmaiado, beleza, você vai dar o socorro. Né? Você vê que uma rede caiu, você vai dar o devido suporte e a urgência para aquela necessidade. Mas as pessoas precisam ter um pouco mais de discernimento nisso. Eu entendo o outro lado. Né? Eu sei que nós somos cobrados pela velocidade, pela produtividade, por entregar as coisas, né? que o mundo está girando em cima desse imediatismo. Né? Mas aí você vai ter, a conta fecha, né? Quantos técnicos você vai precisar ter que colocar à disposição? Para dimensionar o seu aí suporte você coloca nisso. O valor, a pessoa fala assim, não, mas isso eu não consigo, está muito caro, eu vou procurar outro. Tá bom, mas assim, ao nível de atendimento que você quer, é quase que eu deixar um funcional parado. Eu falo, né, que é o telefone do Batman, tirou, né, ele vai chegar aí rapidinho. Vai ser atendido. Né? Então é o telefone vermelho, tá lá em cima mesmo. Você quer, mas você tem que pagar pelo telefone vermelho. Não vem de graça. Né? Não tem nesse contexto de graça. Então acho que o grande desafio nosso é buscar equalizar isso. Né? Equalizar essa dimensão e esse desafio entre as necessidades das empresas e dos usuários, a nossa velocidade de atendimento e a nossa capacidade de resolução. Né? Ah, o que você vai usar? Usa ChatGPT, usa... Tá aí, gente. Ah, não, tô com receio, tô com medo. Desculpa, gente. A gente é de tecnologia, todo mundo vai ter medo, entendeu? Só que se a gente fizer, a questão toda será que eu estou fazendo a pergunta certa? Uhum. Né? Será que ele está me trazendo a resposta certa? Uhum. Ah, mas ele erra. Lógico que erra. Por quê? Porque os algoritmos estão baseados aonde? No cérebro humano. A gente não erra. A gente erra. Acabou, gente. Ele vai errar também. Ele vai trazer conteúdo que não tem nada a ver. Ele vai te responder coisas que não tem nada a ver. Vai. Por quê? Ele está ali para te servir. Não importa se ele vai te dar uma informação certa, meio certa ou meio errada. Uhum. Ele vai te dar um guia. Ele vai te dar uma base. E ali você, com o teu conhecimento, tem que tirar as conclusões. Agora, você falou de ferramenta, me veio à cabeça aqui uma coisa importante.
além de ferramentas do dia a dia que a gente está usando ali o tempo todo, os nossos clientes estão usando, eu acho que a base do negócio, como um MSP, é o teu ITSM, é a tua ferramenta de helpdesk, basicamente a tua ferramenta de monitoramento. Eu acho que, para quem não sabe, você utiliza o Insight RMM, né, o RMM que a AD distribui, e eu, inclusive, posso só fazer um parênteses muito rápido? Claro. Descobri uma informação aqui muito bacana enquanto a gente estava conversando, que no dia 23 de julho de 2013, você iniciou os testes no então Max RMM. Era Max RM, né? Max RM era o nome do RMM. E em 2 de setembro de 2013 você assinou um contrato com... Já era KRT? Não, 2013 não, né? Ainda não. Mas assinou um contrato para utilizar a ferramenta aqui no Brasil. Só um parênteses muito rápido, tá? Mas fechando esse parênteses e voltando... Tá quase nos 10 anos. Setembro de vitória, só para tomar uma comemorar. Faz um podcast de aniversário. Faz. Mas o que eu... Esse parênteses foi só pra gente se divertir, mas o que eu queria chegar é... A gente tá falando de várias ferramentas, a gente tá falando... O RMM, por exemplo, você usa. Você falou do MySuite na época. A gente usa mas o Desk Manager, hoje, né? A gente migrou pro Desk Manager. Isso que eu ia te perguntar. Desk Manager como Helpdesk. Sim. Tá? Quais são as principais ferramentas, o então? próprio Zabbix a gente utiliza. Zabbix também. A gente faz uma sobreposição. Acho que você não pode ter só um controle. Acho que você tem que... Dependendo da situação, o Zabbix é infalível. Né? Então, acho que é aquela coisa do monitoramento efetivo, daquela coisa... Caiu. Beleza. 5 minutos depois o RMM também vai gritar que caiu. Mas a gente tem que saber o que está acontecendo. Real time, né? Em tempo real. O que está acontecendo na casa do cliente. Então, a gente tem que ter outras ferramentas, não pode se contentar só com isso. E aí vem os aspectos de segurança, que ferramentas de segurança que você está usando para identificar as vulnerabilidades e os riscos do seu cliente. A gente é um dos primeiros clientes da EcoIT, a gente vem usando a ferramenta. O EcoTrust. Né, nesse sentido, porque a gente tem que mensurar risco. Né? E eu acho que um dos congressos que eu participei, acho que foi um grande divisor de águas, foi do concorrente, não vou negar, né? Foi um congresso da CACE que a gente foi, mas não para olhar a ferramenta... 2019. Foi antes da pandemia? 2018, antes da pandemia. Por quê? A gente já usa uma outra ferramenta chamada Network Detect já há alguns anos, desde 2014 ou 15 a gente usa a ferramenta, para identificar a vulnerabilidade. Perfeito? Então, a gente foi lá discutir ferramenta de vulnerabilidade. E nesse meio tempo, a gente, nas palestras, nas discussões que a gente teve, a gente descobriu o framework do NIST. Né? O que ele é? Ele é simplesmente uma base de gerenciamento, de forma de gerenciamento de segurança, o que você tem que olhar em todos os aspectos. Ali eu falei assim, peraí, gente, deixa eu entender melhor esse negócio, porque para que eu vou reinventar a roda? Né? Em que sentido reinventar a roda? Se tem alguém que é um NIST, que é um standard, né? Um instituto para criar padrões, né? De referência, desenvolveu isso daqui, por que eu não vou usar? E ainda mais, eles fizeram todo um trabalho para a pequena empresa, né? Voltado para a PME, porque uma grande empresa atacada, ela tem recurso financeiro, ela tem recurso técnico para se recuperar, beleza. Uma pequena empresa atacada, é muito diferente. Necessariamente ela não vai ter nem o recurso técnico e nem a disponibilidade financeira muitas vezes para se recuperar. E ela perde aquilo que é de mais importante para ela, credibilidade e confiança. Então, o impacto de um ataque cibernético numa pequena empresa é desastroso. Quase imensurável. Né? Ele é muito pior do que numa grande empresa. Tem um impacto, assim, guardadas as proporções, a grande empresa se recupera, a pequena nem necessariamente. Às vezes até fecha, né? Ela fecha, perde a credibilidade, perde tudo, você não entrega as coisas. Então, as pessoas vão ser, obrigatoriamente, vão procurar outros fornecedores. Não porque aquele cara não me atendia ou não fazia. Não, porque ele não tem os instrumentos hoje necessários para poder cumprir com isso. Então, na hora que você adota um modelo, né, e começa a fazer o syscontrol, começa a fazer os controles em cima de um instrumento que está ali para te mostrar quais são os caminhos que você tem que percorrer para fazer o mínimo de segurança, não é o máximo, é o mínimo, né? Ele começa a te dar um parâmetro para que você, enquanto prestador de serviço, leve essa cultura para o seu cliente.
Então, a gente criou até uma associação, que é a COP-TI, que a ideia é exatamente essa, disseminar conhecimento em cima de segurança da informação, usando o NIST, o CIS, como as ferramentas principais para isso. Para quê? A gente quer mostrar para o mercado que a gente segue um padrão. Isso. Né? Então, tem ferramenta de gerenciamento, tem monitoramento, tem todas as composições. Mas qual que é o principal hoje? Ter um padrão. Um padrão referência. Né? O que vai mudar? Todo mundo vai adotar o padrão? Tá ok, todo mundo adotou o padrão. Lindo. A gente vai subir a régua do mercado. A gente vai nivelar por cima e não por baixo. Sem dúvida. Porque a gente cria um diferencial de mercado em cima disso. Quem são essas pessoas que estão prestando serviço? São pessoas que estão seguindo um modelo. Tá? É o melhor, é o pior? Não estou aqui questionando se é A, se é B ou se é C. Não, mas a gente está seguindo um modelo. Né? E aí eu vou comparar o trabalho, o serviço, o valor que ele está me agregando em cima de padrões, em cima de parâmetros. E isso é muito importante. Isso é muito importante a gente levar para frente e desenvolver tudo isso. Então, o objetivo da COP-TI é levar essa mensagem para todas as pessoas que quiserem entender um pouco mais de como gerir o seu ambiente de TI. Desde a padaria, desde a quitanda, com 1 ou 2 máquinas, mas eu tenho lá que ter uma regrinha, tem que lá né? Quantas máquinas eu tenho, quem acesso, quais informações que eu guardo, tem backup, não tem, onde está guardado, se der alguma coisa, como é que eu faço para recuperar o meu ambiente no menor tempo possível. Então, tem regrinhas básicas lá, tem coisas que todo mundo pode fazer. Né? Independente se tem uma ferramenta de gerenciamento ou não, enfim, tá ali. Né? Se eu usar uma planilha Excel, tá lindo, gente, tá valendo. Né? Tem ferramentas que são gratuitas, que dá para você começar. O que diferencia eu fazer interno de eu contratar um prestador de serviço, o conhecimento dele? Isso é o que vai fazer a diferença. Nada impede de você fazer internamente, nada. Mas será que essa pessoa ela vai ter tempo de fazer a atividade dela, mais gerenciar a TI, mais mensurar risco, mais avaliar as vulnerabilidades? Não. Perfeito. Não vai ter esse tempo. Muito bom, muito bom. Acho que foi uma conversa e tanto, assim, eu adorei conhecer mais sua história. Tinha muita coisa da sua história que eu não sabia, que eu não conhecia. Vendia livro, correspondência. Ele foi o primeiro clube de assinatura de livros do Brasil, né? Foi legal pra caramba. Muito legal essa reflexão toda sobre pessoas, sobre segurança, sobre as responsabilidades, sobre processos, sobre comunidade. Eu tirei várias reflexões daqui dessa conversa, foi muito legal te ouvir. E para quem não sabe, a gente sempre te chamou de Professor Guiral, né? Tá explicado agora. A gente fica parado ouvindo, assistindo, porque é muito legal, é muito gostoso, gera muitas reflexões. Mas eu queria, Guiral, se você me permite, para a gente poder deixar um recado final para o nosso público, te pedir o seguinte: quem está te ouvindo nesse momento, ou quem está te assistindo nesse momento, são, na sua grande maioria, pequenos empresários de suporte técnico. Alguns MSPs, alguns aspirantes a MSPs. A gente tem recebido feedbacks de muitos técnicos que estão acompanhando o nosso conteúdo, ou porque pretendem um dia montar sua própria empresa, ou porque entenderam que é importante ter visão de mercado e não só visão daquela certificação que ele tem que tirar ali no fim do ano, né? A gente tem recebido também um público muito focado em segurança, um público focado em prestação de serviço de uma maneira geral, mas sempre um público que compreende que o mercado está mudando e que precisa evoluir porque a água já bateu na bunda. E é para esse público que eu queria te pedir, por gentileza, que você pudesse trazer aqui qual é o grande desafio que a gente precisa vencer, por mais difícil que seja essa pergunta, né? Qual é realmente o ponto que você queria destacar, que você acha que todo mundo que está nos ouvindo precisaria se preocupar para esse próximo período aqui do nosso mercado? 2 coisas que eu acho que são extremamente importantes. E é uma baita de um desafio, né? Sim. Porque é uma pergunta que não tem resposta, basicamente, né? Não, a gente pode traçar mas é uma reflexão interessante. Caminhos, né? Eu acho que 2 coisas são importantes. Primeiro, conhecimento e relacionamento. Por quê? Conhecimento, ele vai permitir que a gente faça reflexões. E quando eu estou falando de conhecimento, eu não estou falando de conhecimento técnico.
Estou falando de conhecimento. Eu sou aquele louco que compra jornal impresso ao fim de semana porque eu gosto de sentar e ler jornal. Ler. Então, e buscar as fontes, obviamente, fontes confiáveis, né, para você poder extrair conhecimento disso, né, e usar este conhecimento de todas as formas possíveis. Porque através da interação humana, né, das reflexões, é que a gente vai conseguir tirar conclusões, desenvolver, ver para onde que as coisas estão caminhando, para que a gente possa direcionar os nossos esforços. E relacionamento, né? Participe de grupos, todos, se possível. Não é aquele grupo do churrasco só do WhatsApp que você vai marcar no fim de semana. Não é desse que eu estou falando. Você tem aí programas tipo Dell Expert, tipo BNI. Você faz parte do BNI, do Sebrae, do Dell Experts, um dos fundadores dessa cooperativa COPTI, né, entre outros grupos, fora os grupos de clientes da AD, sim. de pessoal que participa dos Empowers, dos Summits, enfim. Relacionamento. Esse é o maior capital que você pode desenvolver ao longo da sua vida, né? Porque a gente não sabe tudo, a gente sempre vai precisar, em algum momento da nossa vida, de ajuda de alguém. Então, o que a gente precisa fazer? Não é saber tudo, mas saber conhecer quem sabe. Porque aí a gente vai estar desenvolvendo as coisas, a gente vai estar fazendo capacitação, a gente vai estar se desenvolvendo, né? E as pessoas vão lembrar que você também sabe de alguma coisa, né? Que através desse desenvolvimento de relacionamento, você vai ampliar seu conhecimento, ampliar a sua capacidade de interação com as pessoas, a sua capacidade de apresentar, enfim, de estar se colocando, né, como uma pessoa, como alguma coisa no mundo. Eu falo que todo ser humano, em algum momento da sua vida, ele fez a diferença na vida de alguém. Né? Então, é isso que eu acho que todo mundo tem que pensar. Né? Como que eu posso fazer a diferença na vida de uma pessoa, contribuindo para o desenvolvimento, para o conhecimento dela? Seja ela um cliente, um fornecedor, um usuário, qualquer um. Né? A gente não conhece, eu falo, no BNI a gente aprende que a gente não conhece com quem as pessoas estão se relacionando. Então, a partir do momento que você se predispõe a escutar as pessoas, a entender as necessidades das pessoas, né, as coisas acontecem. E você vai conseguir ajudar, você vai conseguir contribuir de alguma forma para o desenvolvimento profissional, pessoal, enfim, para aquela pessoa se tornar alguém melhor. Ah, mas Guiral, mas as coisas têm preço. Nesse momento, o preço que você vai pagar é um pouco do seu tempo. Não estou preocupado se eu vou ficar R$10 mais rico ou R$10 mais pobre, no sentido de que eu vou cobrar por A, por B, por C. Nunca me preocupei com isso. Nunca me preocupei em entregar um conhecimento ou ajudar uma pessoa esperando um valor financeiro em volta. Então, acho que a criação de comunidade, o desenvolvimento de relacionamento é a base hoje para o sucesso das pessoas. É nisso que eu acredito, é nisso que eu procuro defender e levar para frente para as pessoas. Muito legal. E acho que esse é o nosso grande desafio. Né? O nosso grande desafio hoje é como que num mercado altamente disputado, competitivo, que as coisas mudam muito dinamicamente, né? Entra e sai tecnologia todos os dias. Como é que eu posso ser um bom profissional, ser um bom ator dentro desse cenário? Né? Fazendo exatamente isso. Conhecer e dividir conhecimento com as pessoas e montar os meus relacionamentos. Então, acho que a gente tem aí componentes novos chegando. O ChatGPT, algumas coisas que precisam ser discutidas. Discutidas como é que a gente vai regular isso de alguma forma, né? Obviamente, a capacidade da máquina é muito superior à nossa, né? Mas ela não tem sentimento, ela não tem ela não afere valor, né? De novo, ela vai te responder secamente, mas ela não afere valor àquilo que ela está produzindo para você. Então, acho que esse é um grande desafio nosso, né? Como técnico, como pessoa, acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem. Dá para superar? Claro, a gente está aqui para isso.
né? A gente está aqui para superar desafios. Todos nós estamos aqui para superar esses desafios que a tecnologia nos coloca. Muito bom. É isso, meu amigo. Acho que essa é a mensagem. Espero ter respondido sua Incrível, pergunta. Sem dúvida. Muito bom. Legal. Inclusive, acho que foi até uma das... Enquanto você falava, eu fiz um paralelo. Você falando sobre relacionamento e conhecer as pessoas, entregar valor. Acho que foi um dos pontos cruciais que fez com que no momento da sua demissão da Fiesp, 2 horas depois, você já tivesse um novo contrato de trabalho assinado. Não tenho dúvida disso. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Acho que a minha vida toda, o que eu procurei sempre construir foram relacionamentos. Acho que é isso que a gente aprende. Essa é a nossa vivência, essa é a nossa construção que a gente faz. Muito bom. Legal. Isso aí. Bom, acho que dessa forma a gente encerra esse episódio de hoje, mas já com um convite para que a gente faça um segundo bate-papo em breve. Possivelmente a gente vai ter de novo 14 remarcações. Né? Então já começa a pedir agora. Né? A gente pede agora para que no fim do ano a gente consiga. Em setembro. A gente faz uma mesa redonda, sai já tá combinado. Uns malucos já tá combinado. Vamos dar a gente faz uma vamos arranjar uma desculpa pro Coen vir para São Paulo. Tranquilo. Quando ele estiver aqui em São Paulo, você rapidamente traz ele para Indaiatuba. E estamos falando de Indaiatuba nesse momento, sim, diretamente do Ádio Studio, e que já está até batizado, né? O Ádio Studio, e já fica combinado esse segundo papo. Mas antes da gente encerrar aqui, eu queria só agradecer de verdade a presença. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Assim, pra gente é muito bacana poder pegar um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho dessa história, um pouquinho da jornada de um MSP e trazer isso de forma fácil, num conteúdo leve, prático, que possivelmente quem está acompanhando a gente ou está trabalhando nesse momento, ou está dirigindo, né? Às vezes está voltando, está no trânsito infernal de São Paulo, voltando do escritório para casa e está podendo aprender um pouco mais, está podendo se relacionar, mesmo que virtualmente, mesmo que indiretamente com você. Sim, isso eu vou ser redundante, mas meus canais estão abertos. Só me achar. Para encontrar você, nenhum. LinkedIn minha... João Carlos Guiral. JC Guiral. JC Guiral é como o pessoal... Eu lembro de alguns TikTok? Encontros. Já tá no TikTok, Guiral? Não. Pô, Guiral, dancinhas, TikTok. Formatando máquina em 10 segundos. Mata o vídeo. Assim acabou o episódio. Aí você mata o emprego de todo mundo, pô. Não, eu ia perguntar, eu lembro que eu tive a honra de participar de alguns encontros que você fez lá no Coworking, eu não sei se eles continuam. Era pizza com TI, café com TI. Tem cerveja, pizza e bobagem. Isso aí. A gente só fala bobagem no final, porque tá todo mundo já, né, isso já se perdeu. A gente continua fazendo, não com a frequência que eu gostaria, mas pelo menos uma vez por mês a gente tem produzido, né, esse nosso conteúdo, esse nosso material. Quem quer estar presente... Se algum MSP da região quiser participar, pode participar. Fica à vontade, está convidado. É só entrar no nosso site, acompanhar. Tem as listas lá de WhatsApp que a gente mantém todo mundo avisado. O próximo deve ser agora no final do mês. A gente sempre faz a última semana do mês. Né? Já fica mais ou menos estabelecido que é sempre a última semana do mês. E aí a gente traz assuntos N. Né? Como assim? Qual é a necessidade da nossa comunidade discutir um assunto? Por exemplo, o último foi contratação CLT ou PJ. Né? E aí a gente discutiu lá as vantagens, desvantagens, riscos, enfim, trouxe lá 3 advogados, a gente fez um debate muito rico, muito legal, tá lá no nosso YouTube, esse daí, e a gente já trouxe... YouTube da Blocktime. Da Blocktime, nosso YouTube lá da Blocktime. Blocktime, tudo junto, para quem não conhece. Blocktime Tecnologia, é lá o nosso site no YouTube, e a gente traz esses assuntos. Como é que surge da necessidade? Não tem pauta, né? A gente monta a pauta, né? Legal. E aí traz a necessidade do pessoal. Então, é assim que a gente conduz. Foi muito legal. Eu lembro quando eu fui, foi sobre vestir a camisa da empresa. Foi muito legal. Um bate-papo muito bom. A gente sempre procura uns malucos mais loucos que a gente, né? Para trazer, para colaborar. E é isso que cria, né? A gente fala assim, mas eu vou ficar assistindo o Renato. Azar do seu, cara. Não vai comer pizza. Não vai falar cerveja, bobagem. Não vai ter o networking ali do corredor. Não tem. Isso aí não tem preço. Não, inclusive, nessa ocasião, eu pude conhecer 2 clientes da AD, que eu nem sabia quem eram, que eu nunca tinha visto na vida, e eles vieram até mim e falaram, eu sou cliente da AD. E lá na hora a gente gerou um relacionamento super bom. Que legal. Muito bem. É isso que eu quero proporcionar, gente. Oportunidade para as pessoas poderem se relacionar. Então, acho que esse é o nosso objetivo do TI Cerveja, Pizza e Bobagem. Muito bem. Então, JC Guiral no LinkedIn, blocktime.com.br,
para acessar o site, no YouTube como Blocktime Tecnologia e em breve no TikTok com dancinhas ensinando a formatar em 10 segundos. Muito bom, mas tem um jeito muito bom de formatar Trocar a máquina. bateria de no-break. Martelada no HD. Martelo HD. Botão direito no C2 pontos. Nós vamos falar de destruição de dados, né? Pegou HP e martelo. Vamos falar de Muito segurança. Anonimização. É a anonimização dos dados. Como que você faz? Você taca fogo no servidor. Pega um maçarico, derrete. Olha, eu acho que isso aí vai viralizar. A gente vai ganhar dinheiro com o TikTok, hein? E depois você volta o backup no Azure, olha só, rapidinho. Olha que maravilha. Já tá pronto. Stand-by image. É o Cove no Azure. VM pronta. Muito bom, gente. É isso. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Obrigado, Fica aí um abraço para todos vocês, um abraço para quem está nos escutando aqui. Isso daqui para a gente é sempre um momento de diversão. É isso que eu falo. Se a gente não educa divertindo, não tem sentido. É isso. Valeu, Grau. Obrigado, Bu, também. Valeu, Lu. Tamo parceiro junto. de sempre. Precisando. Já virou co-host. Logo, carteira assinada. A gente está negociando. A gente falou outro dia no episódio que a gente está negociando Eu só tô de freelancer aqui. a porcentagem da sociedade que ele vai ter. Né? A gente ainda não conseguiu chegar num acordo, então... Eu quero 1, eu quero 2, ele quer 1. Tá difícil a briga, viu? Muito em breve, novidades. E pra gente finalizar, eu queria agradecer, além de vocês dois, agradecer principalmente quem tá ouvindo e quem tá vendo a gente nesse momento. E deixar um recado para você que tá assistindo em vídeo nesse momento. Nós estamos no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e todos os agregadores principais do mercado. Aproveita, vai lá, segue a gente, assim você fica sabendo antes de qualquer um quais são os novos episódios. Temos episódios sobre marketing, vendas, sobre empreendedorismo, sobre segurança da informação, proteção de dados, enfim, nós já falamos um pouquinho de tudo, além da nossa série que é, sem sombra de dúvidas, a mais assistida, a mais ouvida, a jornada de um MSP, que estamos concluindo nesse momento mais um episódio. É isso, quero agradecer a você também que está acompanhando em áudio e te convidar para ir lá no Instagram e no YouTube, onde tem os cortes em vídeo dos melhores momentos das nossas conversas. Então aproveita, vai lá, segue a gente. Tá fácil, né? Eu não preciso ficar repetindo, você já sabe como é que isso funciona. É isso, te vejo em todas as plataformas. Esse foi o MSPcast, podcast do prestador de serviço de TI, o podcast da AD. Eu sou Luiz Montanari e te vejo no próximo episódio.